ouvinte, muito bom dia. Estamos de volta com mais uma edição de Momento Espírita, 54 anos no rádio. Falamos dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça, São Paulo. Neste mesmo horário, você pode acompanhar Momento Espírita pelo seu rádio, sintonizando a Rádio Nova Alternativa FM, 98,7 kHz. Aos domingos, você assiste com imagem os programas Momento Espírita e Perspectiva pelo Facebook, Instagram, YouTube e Smart TV. Estamos em 16 de agosto de 2026, estação inverno. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Temas desta edição: não confunda alegria com felicidade. Fenômenos estranhos em casa. Podem ser espíritos? Até que ponto podemos julgar nosso próximo? A prática do evangelho no lar cabe a qualquer lar cristão. O que faz o Espiritismo para combater a transfobia? Por que o Espiritismo recomenda cuidar do corpo e da alma? Por que existem tantas desigualdades sociais? Clube do Livro entrega mais um romance do espírito Shélida. Evangelização da infância e mocidade aos domingos no Lar Meimei. Participe de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o DDD 14 e o telefone 981 05 15 35. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar esse interessante livrinho. Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução. Autoria de Ricardo Orestes Forni, editora M. Entre em contato pelo 981 05 15 35, código 14. Equipe de Momento Espírita. Na sonoplastia, Leandro Carvalho. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação é de Luiz Eduardo e Giuliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Uma revista publicou uma matéria sobre felicidade. E a reportagem começa com esta pergunta: você está feliz? Esta simples pergunta pode soar como uma expressão corriqueira vinda de alguém interessado em saber como estamos nos sentindo. Mas há algo de perigoso nesse questionamento. Colocar a felicidade como objetivo na vida e dar demasiada importância à alegria e à realização pessoal pode estar nos levando à tristeza. Precisamos aprender a diferenciar alegria de felicidade. É o que afirma o pesquisador americano Jonathan Rothenberg, especialista na área das psicopatologias, membro da Sociedade para Pesquisas em Psicopatologia, doutor pela Universidade de Stanford e diretor do Laboratório do Humor e da Emoção da Universidade do Sul da Flórida. Rothenberg lançou nos Estados Unidos um livro que, em tradução livre, tem como título As Profundezas, as origens evolutivas da epidemia da depressão. Nesse livro, o autor mostra como os índices de depressão vêm aumentando no mundo apesar do avanço da medicina. Rothenberg afirma que há algo de cultural e não apenas biológico que contribui para a elevação dessas taxas. Segundo ele, o nosso estilo de vida e a necessidade constante de nos mostrarmos felizes estariam contribuindo diretamente para o que ele caracteriza como uma epidemia do problema. Pode haver algo de verdade na tese desse autor. Vivemos hoje, talvez mais do que em qualquer época, um período em que o ser humano proclama a necessidade de ser feliz agora, nesse momento. Até aí, nada demais. O problema aparece se encontrar na forma como ele concebe a felicidade. É natural que as pessoas procurem seu bem-estar. Aliás, não é só natural, é o dever de cada um de nós diante de si mesmo.
Se você não está bem consigo mesmo, dificilmente conseguirá ficar bem com os outros, não é verdade? Esse ficar bem, ou seja, essa condição de autossatisfação, entretanto, não pode ser algo dissimulado, fingido. Ela precisa ser verdadeira. Quando nos apresentamos aos outros de forma diferente da que realmente somos, estamos dissimulando. E mesmo que nos digamos felizes, na verdade estamos sofrendo. Dizia um conhecido escritor, Leo Buscaglia, que a coisa mais fácil para uma pessoa é ser o que ela é. Nem as alturas vertiginosas do orgulho ou da vaidade, nem os abismos sombrios da falsa modéstia. E a coisa mais difícil e sofrida do mundo é a pessoa viver se esforçando para ser o que não é. Ora, muitos de nós não se contenta com o que é, pois na verdade nem chega a conhecer-se a si mesmo, ou se deprecia ou se valoriza demais. E entre uma situação e outra, sentindo que não pode ser o que pretendia ser, agride-se a si mesmo, afunda-se no lamaçal da desilusão, atola-se na culpa, correndo o risco de cair doente. É claro que ninguém ou nenhum livro tem o condão do milagre instantâneo de transformação, como diz Rothenberg. Todavia, a dificuldade da mudança está dentro de cada um. Alguém pode se recuperar de uma depressão com mais facilidade, enquanto o outro somente com um longo e fastidioso tratamento. As pessoas esquecem, no entanto, que a nossa maior força interior não é a força de vontade, mas o poder implacável exercido pela nossa consciência moral, onde estão escritas as leis de Deus. Nela quase sempre está o maior entrave para superarmos dificuldades, o sentimento de culpa. Não foi por outra razão que Jesus tão sabiamente nos convida a ponderar sobre os verdadeiros valores da vida ao proclamar: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos virá por acréscimo. Ou seja, faça o bem se você quer ser feliz. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Iniciamos este segmento do programa com uma pergunta da nossa ouvinte Nilva Querini, que diz ter sentido uma presença estranha por um certo lugar em que passa dentro da sua casa. E também tem constatado que objetos mudam de lugar sem uma explicação racional. Ela busca explicação. Existem, de fato, Nilva, fenômenos estranhos ou incomuns que podem ocorrer dentro de casa, principalmente quando há conflitos entre pessoas, criando um clima emocionalmente agitado. Espíritos que provocam tais fenômenos precisam de médium e de recursos mentais adequados para comandá-los. Se existe o fenômeno, portanto, deve existir um médium, pelo menos, ou seja, a pessoa que fornece recursos para que o fenômeno aconteça. Por outro lado, apenas pela simples descrição, como você faz para nós nesta oportunidade, é difícil ou quase impossível saber se trata realmente de fenômeno mediúnico. As vibrações dos encarnados, quando pesadas, podem favorecer certos fenômenos. Assim mesmo, alguns fenômenos são produzidos sem o concurso dos espíritos. Por isso, para se constatar se trata de fenômeno mediúnico, é necessário um acompanhamento e uma investigação mais demorada no local com o auxílio de um médium. E vamos atender agora o ouvinte Ronaldo Bianco, que manda uma questão para o Momento Espírita nos seguintes termos. Participei durante uns 3 anos do grupo de estudos, porém não achei a resposta que venho procurando até hoje, porque trabalhei desde 1991 a 2012 na área da educação, onde a maioria das pessoas era desta religião. E continua.
nunca vi ninguém dessa religião, que eu respeito tanto, fazer um único bem na vida. São seres perversíssimos, caluniadores, mente poluída, suja mesmo. Por que será? Vamos à resposta, Ronaldo. Primeiramente, queremos dizer que a forma como você se refere a essas pessoas não é apropriada para quem admira e quer conhecer o Espiritismo. O fato de você dizer que nunca vi ninguém dessa religião fazer um único bem na vida implica numa apreciação um tanto precipitada, pois, segundo Jesus e a própria doutrina, nenhum de nós, devido ao nosso atraso moral, está em condições de fazer um julgamento dessa natureza. Por sinal, no Evangelho há uma parábola em que Jesus conta que 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, considerado o mais religioso, e o outro, publicano, cobrador de impostos, tido como descrente e corrupto. O fariseu, acostumado ao templo, dizia em sua oração que era um temente a Deus, que observava todas as regras da religião, que fazia o jejum e pagava o dízimo. O publicano, que não era um frequentador do templo, sentia-se envergonhado de estar ali e pedia perdão a Deus pelos pecados que cometera. Depois de contar essa parábola, Jesus conclui que foi o publicano e não o fariseu que saiu justificado daquele templo. Entretanto, não queremos negar seus motivos, Ronaldo, até porque não sabemos precisamente o que aconteceu. E o que temos é apenas a sua interpretação ou a sua apreciação, que nos parece muito dura para quem quer defender a prática do bem e a justiça. De qualquer forma, temos a considerar que o simples fato de uma pessoa se dizer espírita ou de ser julgada espírita não lhe confere nenhuma virtude. Além do que, o verdadeiro espírita não deve fazer alarde sobre o bem que faz. O conhecimento da doutrina ajuda a nos guiar na vida, mas não garante bondade ou santidade a ninguém, como qualquer título de qualquer religião. Além do mais, todos devemos reconhecer, dentro dos postulados morais do Espiritismo, que a primeira virtude do cristão e aquele que também deve caracterizar o espírita é a humildade. E vamos para a próxima questão. Uma ouvinte que não quis declinar o nome traz a seguinte questão. Na minha religião, costumamos fazer o terço na casa dos fiéis, em favor dos lares, pedindo proteção a Nossa Senhora. Gostaria de saber se existe algo semelhante no Espiritismo, se os espíritas se reúnem nos lares para orar. Prezado ouvinte, procuramos fazer da prece um precioso instrumento de vida, que deve ser usado em qualquer ocasião, em qualquer situação ou lugar em que nos encontremos. A oração para o Espiritismo procura seguir o exemplo de Jesus. Há vários momentos nos evangelhos em que Jesus se afasta dos apóstolos para orar sozinho e de maneira silenciosa. Não eram momentos determinados, mas sempre que ele sentia a necessidade de um contato mais íntimo com o Pai. Os judeus, povo ao qual Jesus pertencia, tinham momentos determinados para orar, nas sinagogas ou no templo. A sinagoga era uma espécie de templo local, onde os judeus se reuniam para ler as escrituras e fazer suas orações. As sinagogas existiam nas cidades menores, enquanto o templo se localizava na capital da província, Jerusalém, para onde os judeus deveriam se dirigir pelo menos uma vez ao ano com as respectivas famílias, levando sua oferta ao altar. Essa obrigação religiosa não era fácil para os pobres, pois ir a Jerusalém implicava em se deslocar quilômetros pelas estradas poeirentas da Judéia, muitas vezes com crianças, a pé ou sobre animais, pois se acreditava que Deus estava no templo. Por ocasião do chamado Sermão da Montanha, quando Jesus falou ao povo em geral, ele deixou muito claro que a oração significava falar com o Pai, já que ele, Jesus, diferentemente dos demais judeus, tratava Deus com intimidade. Nosso Pai.
e deixou claro que falar com Deus é se dirigir a quem está mais perto de nós. Logo, não era necessário para quem preferisse ir ao templo, pois poderia falar com o Pai em casa mesmo ou onde estivesse. Veja, caro ouvinte, que importância adquiriu o lar para Jesus. Bastava entrar no quarto, fechar a porta e se dirigir secreta ou silenciosamente ao Pai, conversando com ele e fazendo-lhe o pedido. Um ponto importante e fundamental nos ensinamentos de Jesus é o fato de ele não ter incentivado a criação de nenhum templo religioso e nem conclamado o povo para vir orar com ele e seu grupo. Para Jesus, o templo é o mundo em que estamos, o altar, nosso coração, e Deus, a presença constante junto a cada um de nós. A única condição que Jesus colocou na prece foi a sinceridade do coração, para que a prece não parecesse hipocrisia e cada um se revelasse como realmente é, assumindo consigo mesmo o compromisso de melhorar sua conduta, amando o próximo. Desse modo, entendemos que a prece é um tipo de compromisso que assumimos, não propriamente com Deus, mas com cada um consigo mesmo. Ela pode ser feita de forma simples, sem cerimônias e sem qualquer utensílio ou apetrecho, porque prece é coração, é sentimento, e é no sentimento que devemos concentrar nosso pensamento. Infelizmente, o que acabou sendo valorizado por influência de líderes religiosos foi a adoração exterior, o culto ornamentado, a beleza das formas, a harmonia dos sons ou as coisas que podem estimular nossos sentidos. Mas Jesus não ensinou nada disso. Por orientação espiritual, os grupos espíritas geralmente recomendam a prática do evangelho no lar. Uma simples reunião da família ou de quantos se propuserem a orar para leitura e comentários sobre temas do evangelho aplicados às necessidades da família. Essa reunião poderia ser feita uma vez por semana, em horário determinado, precedida e encerrada com uma prece em favor da família e de outras pessoas encarnadas e desencarnadas. Não se trata de reunião mediúnica, e dela podem participar qualquer pessoa da família que tiver interesse e queira colaborar, independente da sua religião. Pergunta do nosso ouvinte colaborador. A ciência hoje compreende a transexualidade com muito mais profundidade do que no século XIX. Como a visão do Espiritismo sobre a reencarnação e a essência do espírito, livre de dogmas e aliada à ciência, pode combater a transfobia e promover o verdadeiro acolhimento. Por mais difícil a situação das pessoas trans e considerando a rejeição que sempre passaram, hoje estamos sentindo uma busca de solução por parte da sociedade, combatendo o preconceito herdado do passado. Nesse sentido, a grande colaboradora é a ciência, devido ao estágio que alcançou, apesar de toda a resistência da sociedade para uma nova visão sobre os diversos tabus. Até hoje, apesar desse passo importante, ainda resta um longo caminho para a sociedade acolher os que sempre foram considerados diferentes, dentre eles os transexuais e os portadores de deficiências. É claro que o Espiritismo não poderia estar ausente dessa revolução, que aos poucos vai ganhando corpo e se instalando de acordo com a mudança de mentalidade e a aplicação rigorosa da lei. Nesse sentido, para embasar a descoberta científica, a reencarnação contribui de maneira efetiva, até porque não há nenhum preconceito que resista à concepção do espírito imortal. Trata-se de uma ideia racional, que pode explicar o papel fundamental do sexo no processo evolutivo e que por isso mesmo deve ser discutido e difundido na sociedade. O Espiritismo é uma doutrina
que tem a razão por base de todos os seus postulados e que desafia os próprios espíritas a compreender de fato como eles podem ser aplicados à vida humana. Se ainda existem focos de resistência no meio espírita com relação à questão da transexualidade, ela se deve aos que ainda não conseguiram se libertar de velhos preconceitos trazidos pela ideia religiosa de pecado durante séculos. Talvez falte uma presença mais efetiva do espiritismo nos meios de comunicação e nos eventos que tratem do tema, fomentando debates que possam contribuir para a disseminação das ideias espíritas diante da questão. Enquanto isso, dentro das atividades espíritas, todo indivíduo, independente da sua condição sexual, deve ser valorizado como pessoa humana e espírito imortal. E atenção, livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp. Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução. Autoria de Ricardo Orestes Forne, editora M. Entre em contato pelo telefone o DDD 14 e o telefone o 981 05 15 35. E atenção, pais! A evangelização infanto-juvenil e as reuniões de mocidade acontecem no Lar Meimei todo domingo a partir das 9h45. Às 10 horas temos um grupo para adultos lerem e discutirem o Livro dos Espíritos. A roda de estudo está aberta a quem se interessar. Geralmente são os pais das crianças que participam desse grupo, mas ela está aberta a todos. O brechó do Lar Meimei está aberto ao público toda sexta-feira às 13 horas às 16 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro, número 42. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, número 178, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Atenção! O Caminho de Damasco mantém reuniões de leitura e estudo das obras espíritas à noite, durante a semana, para quem se interessar, às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, às 20 horas. Pessoas que queiram aprender algo sobre o Espiritismo ou mesmo iniciar-se nos estudos podem comparecer. A entrada é livre. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto, um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia, uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Cuidar do corpo e da alma. Há um ditado popular que encerra uma grande e poderosa verdade que diz o seguinte: mais vale prevenir que remediar. É uma verdade incontestável que está aí para qualquer um verificar. A medicina do futuro com certeza será mais preventiva do que curativa. Hoje sabemos e demoramos muito para levar a sério a sabedoria desses provérbios, que grande parte das doenças que se manifestam no corpo tem sua origem nos recessos da alma e por isso mesmo podem ser evitadas. Não estamos falando de nada sobrenatural. Estamos falando do estilo de vida que cada um leva no seu dia a dia, da convivência, da forma como encara e enfrenta os problemas, das soluções que procura dar e suas reações diante dos outros. Porque a maneira inadequada de viver
e principalmente de conviver, que na maioria das vezes está a raiz de nossos problemas de saúde, inclusive doenças insidiosas que muitas vezes é a porta de nossa derrocada física e emocional. Desse modo, a medicina alopática de hoje está se aproximando cada vez mais da homeopatia, que há mais de 150 anos vem insistindo nesse ponto. Não é possível dar um diagnóstico seguro de uma enfermidade. E mais que isso, não é possível tratar bem o paciente se não se levar em conta, primeiramente, como é o seu dia a dia, para que ele possa evitar mais problemas. Por isso, prezado ouvinte, preste mais atenção em seu modo de encarar a vida e, sobretudo, na convivência com aqueles que estão ao seu lado. Isso é fundamental para a sua saúde. É André Luiz, do Plano Espiritual, que relata em uma de suas obras o caso de atendimento a uma senhora com problemas cardíacos que vinha frequentando o centro espírita. Como médico desencarnado, ele pode constatar uma tenuíssima nuvem escura que cobria grande parte de sua válvula mitral, estendendo-se pela válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. Anacleto, o coordenador do grupo de socorro espiritual, informou: ela, hoje de manhã, teve sérios atritos com o marido e caiu em desarmonia íntima. Explicou o instrutor que esse tipo de problema acontece com as pessoas que ainda não aprenderam a disciplinar suas emoções. Em situações de desarmonia, elas acabam se intoxicando com o pensamento raivoso daqueles com que conviveu e que se encontram no mesmo estado de desequilíbrio. No caso dela, o marido. Às vezes, essas absorções não chegam a causar maiores problemas, mas de outras podem comprometer seriamente a saúde. Anacleto explicou a André Luiz que a pequena nuvem no coração daquela senhora era de matéria mental fulminatória, que se permanecesse muito tempo ali, poderia ocasionar-lhe problemas muito sérios. Foi então que Anacleto e sua equipe, aproveitando o clima espiritual favorável do centro, onde as pessoas estavam concentradas em oração, aplicaram os passes magnéticos na mulher, que minutos depois já se sentia mais aliviada. O orientador espiritual afirmou, por último, que esse tipo de socorro que a espiritualidade presta às pessoas é geralmente oferecido em locais impregnados por bons pensamentos, de preferência centros espíritas e templos religiosos em geral. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram por apenas R$ 27. E atenção, neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está levando aos seus associados esta bonita e volumosa obra, Quando a Vida Recomeça, autoria do espírito Chélida, romance recebido pela médium Eliana Machado Coelho, da Lumen Editorial. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no 14 996 69 50 08, 996 69 50 08, ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço para entrega. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Estudando a doutrina espírita, as desigualdades sociais. Não há como negar que a mais evidente característica da sociedade humana é a acentuada desigualdade social que existe entre populações. Pelas notícias e documentários de televisão, essa triste realidade está sendo mostrada a todo momento.
Se considerarmos que todos os homens são iguais perante Deus, como diz a questão número 803 de O Livro dos Espíritos, as riquezas da terra estão muito mal distribuídas. Enquanto uma minoria vive uma vida de privilégios, uma quantidade considerável de pessoas não tem sequer o necessário para viver. Hoje estamos com cerca de 8 bilhões de habitantes. O relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2022, divulgado pela ONU, aponta que o número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu para 828 milhões em 2021, uma alta de cerca de 46 milhões desde 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia do Covid-19. Allan Kardec, nos meados do século XIX, já preocupado com a vergonhosa desigualdade, questionou os espíritos a respeito e eles responderam de forma clara e objetiva que a desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Essa resposta pode parecer ingênua, mas infelizmente a crença de que é Deus que determina onde cada indivíduo deve nascer trazia consigo a ideia de que ser pobre ou miserável provinha de sua vontade. Com essa concepção, a religião queria explicar as discrepantes diferenças sociais que sempre houve no mundo. Desde a Revolução Francesa, final do século XVIII, que adotara como lema igualdade, liberdade e fraternidade, a ideia de se lutar pela igualdade dos homens veio se fortalecendo, surgindo no século seguinte vários pensadores reformistas que proclamavam esse ideal, alguns dos quais se destacaram por suas ideias radicais, como foi o caso de Karl Marx. O Espiritismo, porém, reconhecendo o panorama de injustiça social, não se envolveu com radicalismos ou apenas com mudanças estruturais, mas muito mais com a transformação moral do homem e da sociedade por meio da educação. No subitem Desigualdades das Riquezas, compreendendo as questões de números 808 a 813 de O Livro dos Espíritos, encontramos o caminho assinalado pela doutrina para que o mundo avance na busca da verdadeira justiça social. E vamos agora ao sorteio do livro entre os ouvintes que entraram em contato conosco durante o programa. Os Animais, Nossos Irmãos em Evolução, autoria de Ricardo Orestes Forne, editora M. O livro sai para a ouvinte Terezinha Garcia. Parabéns, Terezinha, aproveite bem a leitura. Vá buscar o seu livro na loja Leves de Garça, horário comercial, na rua Minas Gerais, número 148. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável atenção. Se permanecerem na web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, comentários de notícias atuais à luz do Espiritismo. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. E para encerrar essa edição, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento,
Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.